E hoje o papo é sobre qualidade do ar, que pode trazer muitas doenças. Os médicos Leda Sandrin e Felipe Roisberg já estão conosco. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Obrigada por mais a participação conosco. Fiquem bem à vontade aqui na Casa do Ver Mais. Bom, quando se fala em qualidade do ar, o que quer dizer um ar de qualidade? Então, a qualidade do ar tem uma definição na Organização Mundial de Saúde sobre qualidade do ar, que inclusive diverge um pouquinho de como o Brasil enxerga. Então, é o número de particulados por um certo volume de ar e a quantidade de substâncias tóxicas. Então, se a gente for falar, é muito amplo, tem muitas substâncias. Mas a gente pensa basicamente qualidade do ar sobre particulados e produtos químicos, então inalatórios e que possam ser irritantes. E essa qualidade do ar ela é importante não só para nós, seres humanos, como para todos os seres vivos, né? Plantas, animais, que impacta em todo o meio ambiente, é uma questão de ecossistema. Mas a importância da qualidade do ar, pensando pode falar. Desculpa, é diretamente ligado à poluição, então? Diretamente ligado à poluição. Então, quando a gente fala no ar, que é um ar puro, teoricamente é um ar o quê? Que tem um nível, porque toda vez que você for inalar o ar, ele traz junto consigo partículas, né, que estão no meio ambiente de diversos elementos. Agora, você tem um número X de partículas para determinados produtos e algumas partículas dessas são partículas tóxicas e irritantes. Então, você fala em qualidade do ar quando você tem um nível que é tolerável. Esse nível ele é calculado, existem estações meteorológicas para ver a qualidade do ar. Então, quando se fala em qualidade do ar, é isso, é um ar no qual você está respirando e aquilo que você está respirando não é passível de causar um processo irritativo ou causar alguma doença respiratória. Isso falando no ser humano. E quais são essas doenças? São inúmeras, a gente até estava discutindo isso aí, porque a gente tem a questão das partículas mesmo por poluição ou vários outros agentes, e tem a qualidade do ar por questões biológicas também, né? Então, confinamento de pessoas, onde a gente tem a disseminação viral e tudo mais. Então, a gente tem a qualidade do ar por esses dois motivos, e cada uma dessas as alterações vinculadas, por exemplo, a tabagismo, a gente vai ter algumas formas de doença mais crônicas, DPOC e coisas do estilo. As ocupacionais pode ser completamente diferente, sim, né? Desde tumores de pulmão ou pleura, mesotelioma, coisas do estilo. De produto que a pessoa e as virais, processos infecciosos. E tudo isso envolve a qualidade do ar, porque é o que a gente inspira. Então, isso aí depende do que a gente está falando e da região onde a gente está e da época do ano. Então, nessa época, ambientes fechados, a gente tem maior disseminação de doenças. Porém, na indústria, quem está lá na indústria, ou quem está trabalhando na telha, ou quem está trabalhando no aviário, eles têm dentro daquele nicho deles, né? Quem entra no aviário é só quem entra lá que vai estar suscetível a uma maior carga de contaminação do ar. É completamente diferente do cara que está do outro lado da porta, você entende? E, então a qualidade do ar ela é dependente do local, ela é dependente do que a gente está falando de contaminação e da estação do ano, por incrível que pareça. A gente já falou um pouquinho da indústria, né, que é bem típica aqui da nossa região. Tem uma questão até que é bem para o nosso público também, que salão de beleza, né? Os produtos químicos que se inalam no salão de beleza, isso também tem a ver, né? Principalmente os profissionais que estão todos os dias ali, né? Na verdade, tudo que a gente sente cheiro vem de uma partícula, de uma forma ou de outra. Até então, o que a gente usa em casa, então, desodorante, perfume, tudo. Com certeza. Então, a gente tem várias formas de contaminação. Umas não vão ser agressivas, outras vão. E, às vezes, é comum, né? Passar um perfume e alguém começar a espirrar. Isso é uma sensibilidade das vias aéreas, as partículas, aquele cheiro, aquele perfume. Então, isso aí é a qualidade do ar. Não é tóxico, né? Mas para aquela pessoa despertou hipersensibilidade. São várias particularidades, né? E despertou hipersensibilidade. Então, isso aí vai fazer com que tenha maior edema de vias aéreas e vai predispor, por exemplo, a uma infecção de vias aéreas. Então, as coisas são meio que interligadas, né? Então, mas assim, para a gente orientar o nosso público, até que ponto, né, isso pode ser normal, até que ponto a gente tem que cuidar com a qualidade do ar? Então, falando assim na questão macro da qualidade do ar, que seria assim, o ar que todos nós respiramos aqui em Chapecó, né? Então a gente tem a questão da poluição. Se a gente for pensar,
várias cidades têm poluição e essa poluição tem vindo para o interior. A gente tem uma impressão assim, por exemplo, a gente fala em poluição, pensa em São Paulo, todo mundo pensa isso, inversão térmica. Mas a gente, com a modificação ambiental aqui, a gente também tem inversão térmica aqui, o que dificulta a dispersão de algumas partículas que estão no ar, que são irritantes, relacionadas assim, à poluição ambiental. Então, como que o paciente pode evitar a poluição ambiental? Isso é uma questão que eu acho que é assim, de iniciativa de todos, e inclusive iniciativa de órgãos que tem que estar de acordo, né? Tem que se imaginar dentro das indústrias como que eu vou fazer para soltar um determinado vapor, uma determinada fumaça. Tem que ter esse tipo de cuidado e tem que ser observado. Infelizmente, no Brasil, a estação mesmo meteorológica para ver qualidade do ar e que é governamental, que não tem indústria privada junto para não ter problema, por incrível que pareça, o melhor lugar é em São Paulo. E por incrível que pareça, como o Felipe falou, assim, ó, São Paulo, capital, às vezes a qualidade do ar está melhor do que o interior de São Paulo, porque tem queimada. Então, essa questão, como que se pode evitar? Então, dentro dos processos grandes, industriais, sempre está pensando num formato de ser menos impactante para a qualidade. Como que eu posso fazer isso? Através de filtro, como que eu vou emitir, né, um gás de motor, quer dizer, eu vou colocar ou não um filtro, todas essas coisas. Inclusive tem algumas legislações já antigas no Brasil que não estão sendo vistas. Mas a outra questão é como eu melhoro a qualidade do ar minha, no meu nicho. Então a gente tem que imaginar pacientes, por exemplo, que estão, primeira coisa, na nossa região, duas coisas muito impactantes, eu diria 3 até. Cigarro. Isso na nossa região, é no mundo, né? Então, pensar que o cigarro, ele emite uma série de partículas e ele emite partículas, inclusive, mesmo à distância, quer dizer, um paciente que está fumando na janela, ele contamina o ambiente inteirinho da casa dele. Isso é uma forma simples, prática e importante. Então, acho assim que quem quer fumar, né, acho que não deveria, mas é uma questão de liberdade, não sei. Felizmente já diminuiu bastante, né, doutora? Mas eu acho que não ainda, tanto. né? A linguagem subliminar na televisão novamente está voltando. A gente tem visto filmes novamente, pessoas fumando. Então acho que a indústria do cigarro ela está se manifestando para continuar vendendo. Então acho um pouco complicado isso. Mas enfim, lembrar que até o indivíduo que está fumando na janela, ele contamina o ambiente inteiro. Então talvez uma regra, para melhorar a qualidade do ar. Ninguém fuma dentro de casa. Quer fumar ou não, uma questão minha, individual, de pensar... Tudo bem, mas aí eu tenho que pensar nos outros. Porque o fumante passivo é tão prejudicado quanto quem fuma, Tanto quanto. Então, nós temos pacientes que desenvolvem doença pulmonar obstrutiva crônica, nunca fumaram, mas viveram ao lado de um cônjuge que fumou a vida inteira. Outra coisa muito importante é a questão de lenha. Tá? Porque a lenha, o fogão a lenha, ele é extremamente aconchegante, até ele aquece. Uma telespectadora perguntou, a Neuza, tem um fogão a lenha, a fumaça é muito prejudicial à saúde? Bastante prejudicial, infelizmente. É muito gostoso, é bom mexer com a lenha, é gostoso de olhar o fogo, mas é bastante prejudicial. Então, temos também alguns pacientes que, ao inalar não só a fumaça, porque às vezes o paciente alega assim, não, mas o meu fogão ele puxa bem, não sai fumaça. Mas tem a fumaça e tem o fumo é aquele vapor. Quando a gente olha a madeira queimando, a gente vê aquele vaporzinho. E esse fumo ele é muito agressivo às vias respiratórias. Então diminui o batimento ciliar, tira as células que são especializadas, troca por outras. E a gente tem pacientes que a longo prazo então desenvolvem doenças respiratórias relacionadas à inalação contínua que teve sempre fogão a lenha, de fumaça. Então isso é importante. Então isso é como melhorar minha qualidade do ar no meu microambiente. Aí eu trabalho, por exemplo, numa área agrícola e trabalho, por exemplo, fazendo ração animal. Um outro problema que a gente tem, as pessoas que são os proprietários de pequenas propriedades rurais, eles não usam EPI. A gente consegue fazer, às vezes, né, se tiver alguém mandando ali, mas orgânica. E aí vem uma série de doenças, né, o pulmão do fazendeiro, que é uma doença inflamatória, inalação de fungos. E essas doenças favorecem outras ainda, né? Como tumores, doenças malignas, alergias, é bem certo. A gente pensar no tem resíduo, que se pensar. Né? É pensar que o ar também é um resíduo, né? Todos a gente pensa, separa o lixo orgânico do plástico, mas o ar é um outro resíduo que a gente está o tempo inteiro dispersando, e a indústria mais do que o caseiro, mas também. E isso tem que pensar sob forma de resíduo, né? Eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho conosco, pode ser? Pode ser. Daqui a pouco a gente continua, a gente termina esse papo, porque tem umas perguntas aqui ainda. E fim de semana, toda a emoção do automobilismo associada ao ronco dos motores dos gigantes estará em Chapecó. Nos dias 16 e 17 de junho, os motores vão roncar na pista Dragway da EFAP, na terceira etapa Copa Santa Catarina de arrancadão de caminhões, etapa Scherer Autopeças.